Oi, gente, eu vim adiantar um pouquinho a leitura de domingo e tô lendo aqui sábado à noite alguns episódios. Alguns capítulos. Capítulo 31, Carta de Lady Susan à Senhora Johnson. Cale Seymour. Minha querida amiga, Reginald, essa criatura de minhas torturas, está aqui. Minha carta, que pretendia mantê-lo mais tempo no campo, fez que se apressasse a vir à cidade. Foi o que eu imaginei que faria. A carta dela tava muito passava uma vibe de não, eu vou presencial agora para encontrar essa mulher para resolver o problema. Por muito que desejasse que estivesse longe, não posso evitar sentir um grande prazer por uma demonstração de afeto assim. Entregou-se a mim de corpo e alma. Entregará a ti esta nota ele mesmo e deve servir de apresentação, já que deseja te conhecer. Permita que passe a tarde contigo para que não haja perigo de que volte comigo. Disse-lhe que não me encontro bem e que quero estar sozinha. Se voltar a me visitar, poderia dar lugar a confusões. Não se pode confiar nos criados. Faz com que permaneça na rua Edward, eu implore. Verá que não é uma companhia maçante e autorizo a flertar com ele quanto queira. Ao mesmo tempo, não esqueça que é meu interesse real. Use tudo o que possa para lhe convencer de que me fará muito desgraçada se ficar aqui. Já conhece meus argumentos. Não é o adequado, etc. Trataria de convencê-lo eu mesma, mas estou impaciente por me liberar dele, pois meu Warren chegará dentro de meia hora. Adeus, Susan Vernon. Nossa, mano, essa mulher tá muito brincando com o perigo. Tá com os dois pretendentes dela na mesma cidade e ambos querem encontrar ela. Nossa, e o mais doido, né? Tipo, mano, essa mulher parece que, sei lá, ela pediu para que o cara que ela tá falando mal dele na carta, que ela chamou ele de um dos caras que ela tá desgraçando. Ela escreveu isso e ainda entregou para ele para entregar para amiga dela. Nossa, que absurdo, né? Nossa, é tipo escrever um diário e pedir pra alguém, leva lá pra mim. Nossa, ainda autorizou a amiga dela a flertar com ele? Como assim, cara? Capítulo 32. Carta da Senhora Johnson à Lady Susan. Minha querida criatura, estou desesperada e não sei o que fazer. O Sr. de Courcy chegou justo quando não deveria. A Sra. Mainwaring acabava de entrar nesse instante na casa e se abriu passo até o Sr. Johnson. Embora não soubesse nada disso até muito tarde, pois que eu estava fora quando ela e Reginald veio. Caso contrário, teria despachado a ele. Ela estava encerrada com o Sr. Johnson, enquanto ele me esperava no estúdio. Ela chegou ontem, depois de seu marido, embora isso talvez já saiba por ele. Chegou a esta casa para lhe rogar a meu marido que intervisse e, antes que eu tivesse notícia alguma, tudo que eu pudesse ter desejado que não soubesse, o soube e, desgraçadamente, ela tinha conseguido extrair do criado de Mainwaring que ele tinha te visitado cada dia desde que chegastes à cidade e que ela mesma o tinha visto diante de sua porta. O que podia fazer? Os fatos são tão horríveis. A esta altura, o Sr. de Courcy se inteirou de tudo e está a sós com o Sr. Johnson. Não me acuse, era impossível evitá-lo. O Sr. Johnson suspeitava, já há algum tempo, de que de Courcy tinha a intenção de casar-se contigo e quis falar com ele em privado assim que soube que se encontrava na casa. Essa detestável Sra. Mainwaring, que para seu consolo deve saber que está mais fraca e mais feia que nunca, segue aqui e se encerraram os três juntos. Mano, que treta! O que se pode fazer? Em qualquer caso, ele atormentará sua esposa mais que antes. Com ansiedade, me despeço cordialmente, Alicia. Nossa, mano. O cara descobriu que ele seria um futuro corno.
Capítulo 33. Nossa, mas esse Johnson é muito fofoqueiro. Pra mim, esse Johnson queria ficar com a Lady Susan, não conseguiu, e por isso que ele quer atormentar essa mulher. Não tinha nada que se intrometer na vida dela. Capítulo 33. Carta da Lady Susan à Senhora Johnson, Cale Seymour. Este é Classy Simmons, não sei o que é isso. É do mais fastidioso. Que má sorte que não estivesse em casa. Acreditava que estaria sendo às 7 da tarde. Não desfaleço, entretanto. Não te atormente por mim. Conta com isso, pode fazer que minha história seja verossímil. Para o Reginald. Meu Warren acaba de ir-se. Ele me contou sobre a chegada de sua mulher. Que mulher mais tola! Que espera conseguir com estas manobras? Eu concordo. Se você descobre que o seu marido tá todo dia na casa de uma mulher, o que você tem que fazer? Cobrar ele e separar dele e ponto. Para que tu vai na casa de um outro fulano para falar que a melhor amiga da mulher dele tá pegando o teu marido? Enfim, mano, muito sem noção. Tem um cachorro vivando. Não sei se deu pra ver. Não te atormente por mim. Que mulher mais tola. Que espera conseguir com estas manobras? Ainda assim, oxalá tivesse ficado tranquilamente em Langford. Reginald se mostrará um pouco irascível ao meu princípio. Reginald se mostrará um pouco irascível ao princípio, mas amanhã, na hora do jantar, tudo se terá arranjado. Adeus, S.V. Susan Vernon. Capítulo 34. Carta do Sr. de Courcy a Lady Susan. Hotel. Escreva apenas para me despedir. Ai, que homem dramático. Porque quando ele descobriu o lance da Frederica, ele foi lá falar com a Lady Susan, brigaram, eu vou sair dessa casa. Aí agora falaram mal dela de novo e ele já tá assim, escreva apenas para me despedir. Me lembra muito mano, quem? Tô tentando lembrar de qual novela é isso. Lembrei, o do próprio marido da Teresa, né, que tipo, super acreditava na Teresa, queria casar com a Teresa, e casou com a Teresa, mas depois disso, não, para, né, a Teresa, também, né, que depois que tudo que aconteceu, eu não sei se quem tá lendo isso provavelmente assistiu a novela, mas enfim, né, eu acho que é o mesmo nicho, e tudo que a Teresa fazia, ele ficava com ciúme e achava que, enfim, ciúme. Mesma coisa também com o marido da Ruby, né? Ruby era super bonita e tudo mais. Qualquer pessoa que falasse com ela, ele já tava morrendo de ciúme. Eu acho que principalmente o marido da Ruby, né? Escreva apenas para me despedir. O encanto se quebrou. Agora, vejo-a como é. Desde que nos despedimos ontem, uma autoridade indiscutível me relatou uma história sobre vós que me convenceu definitiva e dolorosamente de que fui objeto de abuso por sua parte e da absoluta necessidade de uma separação imediata e eterna. Não acredito que lhe caiba dúvida sobre a que me refiro. Langford, essa palavra é o bastante. Recebi essas informações em casa do Sr. Johnson, da boca da própria Sra. Warren. Sabe o muito que a amei e pude julgar meus sentimentos presentes, mas não sou tão fraco para cair na indulgência de escrever-lhe a uma mulher que se vangloriará de ter provocado minhas angústias sem haver permitido que ganhasse seu afeto. R. de Courcy. Capítulo 35. Carta de Lady Susan ao Sr. de Courcy. Cale Seymour. Quero ver o que ela vai falar para ele. Não tentarei descrever o assombro que me causou a nota que acaba de receber de ti. Estou perplexa e me esforço para chegar a uma conjectura racional do que te pode ter contado a Sra. Warren para causar uma mudança tão radical em seus sentimentos.
Não te expliquei tudo o que poderia atribuir-se um comportamento duvidoso de minha parte e que a predisposição maléfica do mundo interpretou contra mim? O que pode ter ouvido agora para questionar a avaliação que sente por mim? Alguma vez te ocultei algo? Reginald altera-me mais do que as palavras podem expressar. Não posso acreditar que a velha história dos ciúmes da Sra. Mainwaring possa ter reaparecido, nem tão somente ouvida outra vez. Vem ver-me imediatamente e te explicarei o que agora te parece absolutamente incompreensível. Acredite-me, a palavra Langford por si só não encerra um conteúdo tão inteligente para fazer inútil uma explicação. Se formos nos separar, seria no mínimo educado de sua parte que te despedisse pessoalmente. Não está meu coração para brincadeiras. Digo muito sério. Perder sua estima, embora só seja durante 1 hora, é uma humilhação a que não sei como enfrentar. Vou contar os minutos que demore para vir. SV. Continuando a leitura, já no domingo, capítulo 36. Carta do Sr. de Courcy a Lady Susan. Hotel. Por que me escreve? Por que me pede detalhes? Mas já que assim o quer, vejo-me na obrigação de afirmar que os relatos sobre seu comportamento maligno enquanto vivia seu marido e depois de sua morte, que chegaram até mim e que eu acreditei por completo antes de conhecê-la, mas que vós, exercendo suas habilidades perversas, tinha conseguido que eu desacreditasse, foram demonstrados como certo de maneira incontestável. Mais ainda, asseguram-me que uma relação que eu nem sequer tinha imaginado existe há algum tempo e ainda não cessou, entre você e o homem a cuja família roubou a paz em troca da hospitalidade que lhe ofereceu, que tem mantido correspondência com ele desde que se foi de Langford, não com sua mulher, a não ser com ele, e que agora lhe visita cada dia. Pode atrever-se a negá-lo? E tudo isto, enquanto eu era o pretendente animado e aceito, de o que me escapei. Não posso mais que me sentir agradecido de ter escapado, né? Nada mais longe de minha intenção que tudo sejam Nada mais longe de minha intenção que tudo sejam queixas e suspiros de lamentos. Meu arrojo colocou-me em perigo e minha salvação a devo à amabilidade e integridade dos outros. Mas a infeliz Sra. Mainwaring, cujas agonias enquanto relatava estes fatos pareciam ameaçar seu julgamento, como pôde ela consolar-se? Depois de manifestações como esta, não acredito que possa fingir mais estupor pelos motivos de minha despedida. Recuperei o julgamento e me diz que devo aborrecer as artimanhas a que me submeteu, tanto como me desprezar, voltando aqui. Recuperei o julgamento e me diz que devo aborrecer as artimanhas a que me submeteu, tanto como me desprezar a mim mesmo, pela debilidade em que elas apoiaram seu poder. R.D. Courcy. Então, que ele recuperou a sanidade mental e percebeu que ele estava envolto de artimanhas, né? E, enfim. Capítulo 37. Carta de Lady Susan ao Sr. de Courcy. Cale Seymour. Cara, que engraçado, né? Tipo assim, essa treta facilmente seria no WhatsApp. Mensagem aqui, mensagem ali. Isso aqui deve ter acontecido em dias, né? Porque são cartas. Ou no mínimo horas, né? Já que provavelmente estão na mesma cidade. Dou-me por satisfeita e não te incomodarei mais, depois de ter enviado estas linhas. O compromisso que desejava faz uma quinzena já não é compatível com suas opiniões e me alegra ver que o prudente conselho de seus pais não foi em vão. Não duvido que este ato de obediência filial te devolva rapidamente a paz e trato de me animar com a esperança de sobreviver à minha parte de desilusão.
Capítulo 38. A Senhora Johnson a Lady Susan Vernon. Cale Edward. Estou triste, embora eu não possa dizer surpreendida pela sua ruptura com o Sr. de Courcy. Ele acaba de informar o Sr. Johnson por carta que se vai de Londres hoje mesmo. Tenha certeza que compartilho seus sentimentos e não se zangue se te digo que temos que interromper nosso contato, inclusive por carta. Ai, que mulher chata, mano. Ai, sério. Tu faz tudo pelo marido. Vai, vamos romper a nossa amizade por culpa do meu marido. Faz-me infeliz, mas o Sr. Johnson jura que, se insistir em mantê-lo, irá viver no campo o resto de sua vida e já sabe que é impossível aceitar tal extremo, enquanto haja outras alternativas. Terá sabido, naturalmente, que os Warren estão a ponto de ir-se e receio que a Sra. M. voltará a nos ver. Mas ainda está tão apegada a seu marido e sofre tanto por ele que talvez não viva muito tempo. A senhorita Warren está a ponto de chegar à cidade para estar com sua tia e dizer que afirmou que não se irá de Londres sem ter conseguido Sir James Martin. Ai, também essa mulher não larga o osso também, né? Tá bem óbvio que esse Sir James Martin não gosta dela. Eu, em seu lugar, o tomaria para mim. Quase me esquecia de te dar minha opinião sobre o Sr. de Courcy. Estou encantada com ele. É tão bonito. Acredito como Menwar e com um aspecto tão aberto e alegre que não se possa evitar de querer à primeira vista. O Sr. Johnson e ele são os amigos mais unidos do mundo. Adeus, minha querida Susan. Adeus, minha querida Susan. Desejaria que as coisas não fossem tão perversamente... Não fossem tão... Cadê? Nossa, parei que eu me perdi onde eu parei. Desejaria que as coisas não fossem tão perversamente. Essa visita azarada a Langford, mas eu ouso dizer que você fez tudo para o melhor e que não se pode desafiar o destino. Com sincero afeto, Alicia. Nossa, a Alicia, sem querer, né, mas acabou criando a maior cova, né, cavando a maior cova para a amiga dela. Porque, primeiro, elas tinham uma amizade. Tudo certo. Por cartas, né, e tal. Aí ela convida, vem passar um tempinho na minha cidade. Aproveita que o meu Warren tá aqui, né? Aí ela foi pra lá, pra se encontrar com o meu Warren. Só que a Lady Susan também foi muito idiota de convidar também o pretendente dela, né? Que era o Sr. de Courcy, né? E aí o que rola? Os dois descobrem, né, que a Lady Susan tá tendo, tipo, um rolo com os dois. Aí o cara que podia dar uma grande perspectiva financeira para Lady Susan, né, que é o de Courcy, termina com ela, definitivamente. E o meu Warren agora tá, assim, sob alta vigia da esposa dele, provavelmente vai perder contato com a Lady Susan. E a melhor amiga da Lady Susan foi proibida de conversar com a Lady Susan por conta do marido. Ela perdeu tudo. E ainda tem mais. Ela perdeu a filha, né? Que agora a filha já arranjou outra família, porque a Lady Susan tava querendo obrigar ela a casar e tudo mais. Capítulo 39. Carta de Lady Susan à Sra. Johnson. Cale Seymour. Querida Alicia, cedo a necessidade de nos separar. À vista das circunstâncias, não pode atuar de outra maneira. Nossa amizade não pode ser destruída por isso. E em outra época mais feliz, quando sua situação seja tão independente como a minha, ou seja, quando teu marido morrer, voltaremos a nos unir com a mesma confiança de sempre. Esperarei esse momento com impaciência. Enquanto isso, posso te assegurar que nunca me senti mais tranquila, nem mais satisfeita comigo mesma, e com tudo o que me corresponde no momento atual. Ou seja, ela tá na merda, mas ela não baixa a cabeça. Diz que tá tudo certo, não podia estar mais feliz, né? Aborreço seu marido, ao Reginald. Eita. Nossa, gente, desculpa. Aborreço o seu marido, ao Reginald desprezo e estou certa de não voltar a ver nenhum deles jamais.
Não tenho razões para estar satisfeita? Meu Warren está mais entregue a mim que nunca. Se estivéssemos livres, duvido que eu consiga resistir ao matrimônio que ele me propuser. Está em suas mãos acelerar esse evento. Se a mulher dele aparecer, se a mulher dele passar a viver perto de vós. Está em suas mãos acelerar esse evento, se a mulher dele passar a viver perto de vós. Então a mulher dele está querendo viver com a família Johnson? Ia ser incrível para Lady Susan, né? A violência de seus sentimentos deve esgotá-la. Bem pode ser acirrada. Confio em nossa amizade. Estou contente de não ter conseguido me casar com Reginald. E, igualmente, estou decidida a que Frederica nunca o faça. Nossa, ela perdeu o Reginald, mas ela quer garantir que a filha dela também nunca se case com ele. Apesar da filha dela gostar muito dele. Amanhã irei procurá-la em Churchill, que Maria Mainwaring se ponha a tremer. Amanhã irei procurá-la em Churchill e que Maria Mainwaring se ponha a tremer. Frederica será a mulher de Sir James, então que se vá de minha casa. Antes que se vá de minha casa. Ela poderá chorar e os Vernon podem rebelar-se, mas pouco importará. Então, talvez ela queira também casar a filha dela com o Sir James para uma forma de vingança, né, contra a família Mainwaring. Estou cansada de submeter meus desejos aos caprichos dos demais. Nossa, é literalmente o capricho dela, né? Ela tá querendo submeter os caprichos dela em cima da filha dela, da Frederica. Estou cansada de submeter meus desejos aos caprichos dos demais, de não seguir os ditames de meu próprio julgamento em deferência aos que nada devo e que não me infundem respeito. Cedi muito e me deixei convencer com excessiva facilidade, mas Frederica comprovará agora que isso mudou. Adeus, queridíssima amiga. Esperemos que o próximo ataque de gotas nos seja mais favorável. E pense sempre que serei sua amiga. S. Vernon. Capítulo 40. Lady de Courcy, a Senhora Vernon. Parklands. Querida Catherine, tenho excelentes notícias para ti, e se não tivesse te enviado minha carta esta manhã, teria lhe economizado o desgosto de saber que Reginald foi à cidade, mas que retornou. Reginald retornou, e não para nos pedir o consentimento para casar-se com Lady Susan, a não ser para nos dizer que se despediram para sempre. Só faz 1 hora que chegou e ainda desconheço os detalhes, já que está tão abatido que não tive coração para interrogá-lo. Mas espero saber tudo logo. É o momento mais alegre que nos deu desde que nasceu. Só nos falta tê-la aqui. Desejamos e lhe rogamos que venha assim que possa. Faz semanas que não deve a visita. Faz semana que nos deve a visita. Espero que não lhe resulte inconveniente ao Sr. Vernon. Por favor, traga seus netos e certamente inclua a sua querida sobrinha, que é a Frederica. Ardo em desejos em vê-la. Foi um inverno triste e duro, sem o Reginald e sem ver ninguém de Churchill. Nunca tinha pensado que fora uma estação tão desolada. Mas esta reunião feliz nos devolverá a juventude. Penso muito em Frederica e quanto Reginald tenha recuperado seu bom ânimo de sempre, como confio que logo ocorrerá, trataremos de lhe roubar o coração outra vez. Tenho grandes esperanças que veremos suas mãos unidas a não muito demorar. Tenho grandes esperanças de que veremos suas mãos unidas a não muito demorar. Com afeto, sua mãe, C. de Courcy, que é Catherine de Courcy, mãe da Catherine Vernon. E eu acho que até a mãe do Reginald também apoia ele se casar com a filha da Lady Courcy, né, com a Frederica. Capítulo 41. Carta da Senhora Vernon a Lady de Courcy, Churchill. Querida senhora, sua carta me surpreendeu muito.
Pode ser certo que se separou para sempre? Minha alegria se transbordaria se me atrevesse a acreditá-lo. Mas, depois de tudo o que presenciei, como se pode estar segura? E Reginald, está de verdade com vocês? Minha surpresa é maior, porque na quarta-feira, o mesmo dia de sua chegada ao Parklands, visitou-nos do modo mais inesperado e inoportuno Lady Susan, toda feliz e com bom humor. Parecia mais bem que ia casar-se com ele de retorno a Londres e não que fossem separar-se para sempre. Porque a Lady Susan nunca tá triste, ela sempre tá feliz, pode acontecer a pior coisa, ela tá sempre feliz. Ficou quase 2 horas. Foi tão cordial e amável como sempre e não mostrou nenhuma só palavra, nem sequer um indício de desacordo ou frieza para ele. Perguntei-lhe se tinha visto meu irmão desde sua chegada à cidade. Não é que o duvidasse, como pôde supor. Vi-lo sim simplesmente para ver sua reação. Né? Eu fiz mesmo assim só para ver sua reação. Respondeu em seguida, sem apuro algum, que ele havia sido muito amável ao visitá-la na segunda-feira, mas que acreditava que tinha retornado à sua casa, coisa que não acreditei nem por indício. Aceitamos seu amável convite com prazer e na próxima quinta-feira viremos todos. Roguemos a Deus que Reginald não se encontre de novo na cidade então. Eu gostaria de ter podido trazer a Frederica também, mas lamento dizer que a propósito de sua mãe, ao vir aqui, foi levar-lhe embora. Nossa, mano, como que eles deixaram levarem a Frederica, cara? Porque a Lady Susan quer levar a Frederica só para se casar com outro cara. A pobre garota se sentiu muito desgraçada. Foi impossível impedir-lhe. Eu estava decidida a não deixá-la partir, e também seu tio. Insistimos tudo o que pudemos, mas Lady Susan afirmou que, posto que estabelecesse na cidade durante vários meses, não se encontraria a gosto de sua filha não estivesse com ela e que teria que procurar professores para ela, etc. Suas maneiras foram, naturalmente, deliciosas e adequadas, e o Sr. Vernon acredita que tratará a Frederica com afeto. Oxalá eu pudesse acreditar o mesmo. O coração da pobre garota quase se rompeu quando se despediu de nós. Roguei-lhe que nos escrevesse frequentemente e que recordasse que, se alguma vez se encontrava em apuros, seríamos sempre seus amigos. Ocupei-me de poder estar a sós com ela para lhe poder dizer tudo isto e espero que isso a confortasse um pouco. Entretanto, não me sentirei tranquila até que possa ir à cidade e comprovar sua situação por mim mesma. Eu gostaria que as probabilidades para a união que menciona ao final de sua carta fossem mais aduladoras do que são agora. Neste momento, não parece muito possível. Atenciosamente, Catherine Vernon. E aqui a gente vai para o epílogo. Este intercâmbio epistolar não pôde continuar em detrimento dos ganhos dos escritores postal, porque alguns dos protagonistas se reuniram e outros se separaram. Escassa ajuda ao Estado terá emprestada a correspondência entre a Sra. Vernon e sua sobrinha. Escassa ajuda ao Estado terá emprestado a correspondência entre a Sra. Vernon e sua sobrinha, já que a primeira logo percebeu, a causa do estilo das cartas de Frederica, que a escrevia sob supervisão de sua mãe, assim pospor todas as suas perguntas até que pôde acudir pessoalmente à cidade, escrevendo com pouco detalhe e muito ocasionalmente. Soube o suficiente por seu extrovertido irmão do que tinha ocorrido entre ele e a Lady Susan, para rebaixar a opinião que merecia aos níveis mais baixos e, proporcionalmente, mostrar-se mais ansiosa de liberar a Frederica de uma mãe assim e tomá-la sob sua custódia. Embora com pouca confiança no êxito, decidiu-se a não deixar de tentar tudo o que pudesse dar uma oportunidade de obter consentimento de sua cunhada para isso. Sua ansiedade por este tema a fez ir com prontidão a Londres. O Sr. Vernon, que como já se pôde ter deduzido, vivia só para fazer o que lhe solicitasse, encontrou logo uns assuntos que era necessário tratar ali.
Entregue por completo a este tema, a Sra. Vernon visitou Lady Susan ao chegar à cidade, e foi recebida com uma cordialidade tão espontânea e jovial que quase sai fugindo horrorizada. Nenhuma reminiscência do Reginald, nenhuma consciência culpada e nenhum olhar embaraçado. Encontrava-se de um humor excelente e parecia ansiosa por prodigalizar toda a classe de cuidados a seu irmão e a sua irmã, para demonstrar sua amabilidade e o prazer de sua companhia. Frederica não se mostrou mais alterada que Lady Susan. As mesmas maneiras contidas e o mesmo olhar tímido de sempre, em presença de sua mãe, confirmaram a sua tia que sua situação era infeliz e corroboraram seu plano de interferir. Lady Susan, entretanto, não mostrou sua desumanidade. Os planos com respeito a Sir James pareciam ter concluído. Seu nome foi meramente mencionado para comentar que não estava em Londres. Naturalmente, em palavras de Lady Susan, ela só demonstrava suas insônias pelo bem-estar e o progresso de sua filha, admitindo, em termos de grande regozijo, que Frederica aproximava-se cada dia mais ao que uma mãe pode desejar de uma filha. A Sra. Vernon, surpreendida e incrédula, não soube o que pensar e sem mudar de opinião, só temeu que tivesse que vencer dificuldades maiores para levar a cabo seu propósito. O primeiro indício de melhora substancial foi quando Lady Susan lhe perguntou se acreditava que Frederica tinha tão bom aspecto como em Churchill, já que às vezes duvidava que Londres fora um lugar adequado para ela. A Sra. Vernon, respirando essa dúvida, propôs diretamente à sua sobrinha que voltasse com eles ao campo. Lady Susan não soube expressar sua gratidão, embora não imaginava, por vários motivos, como separar-se de sua filha e, posto que seus planos ainda não estivessem de todo determinados, confiava em poder levar a campo a Frederica pessoalmente em um prazo breve. Concluiu declinando, portanto, aproveitar um oferecimento tão excepcional. A Sra. Vernon, entretanto, insistiu na proposta, embora Lady Susan seguisse resistindo. Sua resistência parecia ser menos veemente com o transcurso dos dias. Uma afortunada epidemia de gripe conseguiu que se tomasse uma decisão que, de outro modo, teria demorado muito mais. Os temores maternais de Lady Susan fizeram então que não pudesse pensar em outra coisa que em afastar a Frederica do risco de infecção. De todas as enfermidades do mundo, a que mais temia era a gripe pela constituição de sua filha. Frederica voltou para Churchill com seus tios e 3 semanas mais tarde, Lady Susan anunciou suas bodas com Sir James Martin. A Lady Susan vai casar com Sir James Martin? A Sra. Vernon teve a certeza, então, pelo que antes só tinha sido uma suspeita, que se poderia ter poupado todos os esforços para conseguir que Frederica se separasse dela, posto que Lady Susan o tivesse previsto, sem dúvida, de antemão. A visita de Frederica era, em princípio, para 6 semanas, mas sua mãe, embora a convidasse a voltar em um par de cartas carinhosas, mostrou-se disposta a consentir que a prolongasse sua estadia para honrar seus anfitriões. Ao cabo de 2 meses, deixou de escrever sobre sua ausência e, depois de 2 mais, deixou de escrever por completo. Frederica, portanto, passou a formar parte da família de seus tios até o momento em que Reginald de Courcy pudesse ser convencido, tratado com atenção e sutilmente lisonjeado para que sentisse afeto por ela. Contando que tivesse esquecido o apego que sentia por sua mãe, abjurar de todo compromisso futuro e detestar o sexo oposto, podia-se calcular que se demoraria um ano. Não entendi muito bem. Frederica, portanto, passou a formar parte da família de seus tios até o momento em que Reginald de Courcy pudesse ser convencido...
Então ela ficou parte da família até que ele tivesse 100%, né, superado a Lady Susan e qualquer outra mulher, né? Enfim. Se Lady Susan foi ou não feliz em sua segunda eleição, não se sabe se poderia comprovar. Não se sabe se poderia comprovar-se por quê. Quem confiaria em suas afirmações em qualquer dos dois sentidos? Ela tá falando assim, tipo, por mais que ela possa dizer que ela tá feliz com o casamento, quem pode garantir, né? Já que ela disse que ela tá feliz com tudo, né? O mundo terá que julgar o segundo o que crer provável. O mundo terá que julgar segundo o que crer provável. Não havia nada contra ela, além de seu marido e sua própria consciência. Era como se Sir James tivesse ficado com uma carga mais pesada do que a sua mera tolice merecia. Concedo-lhe, portanto, toda a compaixão que lhe possa dar. Por isso, ao que a mim respeita. Confesso que eu só posso lamentar pela senhorita Benwarden, a qual, indo à cidade e investindo muito dinheiro em vestuário, fato que a empobreceu, gastou 2 anos com o propósito de conquistá-lo, vendo frustradas suas expectativas por uma mulher 10 anos mais velha do que ela. E o livro terminou aqui. E... Pera, tem outra carta? Peraí que eu acho que... Só pra confirmar que tem outra carta. Não, mas acho que foi eu que cliquei errado aqui no Kindle. Foi eu que cliquei errado aqui no Kindle. O livro já encerrou. Nossa, gente, esse livro é muito novela mexicana, não? É muito novela mexicana. Nossa, e terminou em menos tempo do que eu achei que terminaria. Porque esses últimos capítulos foram bem curtinhos mesmo, né? Deixa eu ver se eu volto aqui no começo do livro. Tinha uma parte aqui do começo que eu não li porque eu tava com medo de ter muitos spoilers. Eu vou ler aqui só pra confirmar que a gente leu tudo aqui. Lady Susan, Jane Austen. Lady Susan é uma novela curta escrita em 1805 por Jane Austen, mas só publicada postumamente pela primeira vez em 1871. Nossa, muito tempo, né? Mais de 70 anos. Quer dizer, mais de 70 anos? Não, pouco menos de 70 anos. Escrita de forma epistolar e é através da intensa correspondência trocada entre Lady Susan, seus familiares, amigos e desafetos que se constrói a narrativa. Lady Susan, viúva recente e empobrecida, usa da intriga e da sedução para alcançar seus objetivos. Conseguir para si mesma e sua filha adolescente Frederica, a quem negligenciara a educação, casamentos vantajosos. Totalmente inescrupulosa, não se importando com os sentimentos da jovem e de quem mais se opuser como um obstáculo para alcançar suas metas. Jane Austen nos apresenta uma crítica mordaz e, ao mesmo tempo, apaixonante dos costumes da sociedade inglesa da regência. Sendo sincera, esse livro é praticamente um 5 para mim. Vai ser um dos meus livros favoritos, eu gostei bastante. Me lembra muito personagens que eu gosto pra caramba, que é de novela mexicana, que eu tô, muito numa fase de novela mexicana. Até porque eu tô querendo melhorar meu espanhol. E me lembra muito Teresa, Ruby, Paola Brat, toda essa galera assim, sabe? E principalmente esse ponto de ela enganar todo mundo, tá na merda e tá dizendo que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo de acordo com os planos dela, que tá buscando casamentos vantajosos pra ela, pra filha dela e tudo mais. E tudo isso, né? Tem alguns pontos que a gente pode extrair, que a gente pode ver, a gente tem que, sabe? Alguns pontos que a gente pode extrair pra nossa vida de forma positiva. E outros pontos são mais cômicos mesmo, mais dramáticos, assim, só pra gente ver os costumes da época, que isso era muito comum na época. E tudo mais. Enfim, eu sou péssima em resenhar livro, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu pretendo trazer
próxima leitura, que é um livro curtinho também, pra gente fechar essa semana. Tô pensando em trazer um livro que eu já li, que eu gosto bastante também, que é O Diário de um Louco, do Gogol. Eu sou apaixonada pelos livros do Gogol. É sempre livros bem malucos. E Diário de um Louco, consequentemente, é. Eu tô querendo trazer ele essa semana. Como é um livro curtinho, eu acredito que a gente consegue finalizar antes da minha viagem. E provavelmente só em dezembro que eu vou poder voltar aqui. Depois do livro que eu vou ler essa semana, né? Provavelmente só depois de dezembro eu vou continuar com os podcasts de leitura. Enfim, gente, eu adorei o livro. Virou um favorito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico feliz que a Frederica conseguiu se livrar do Sir James. E eu tenho até uma teoria de que a Lady Susan também só se casou com o Sir James por 2 pontos. Primeiro, porque ele tem dinheiro e ele é muito bobinho. Segundo, porque queria se vingar dos Menwarren. Por conta do que a esposa do Menwarren fez. E, sinceramente, cara, eu acho que a Frederica tem que superar o Reginald. Porque eu acho muito estranho você, sei lá, se casar, né? Porque lá é casamento. Se você se casar com um cara que estava disposto a casar com a sua mãe. Tipo assim, ele vai ter um laço pra sempre com a sua mãe se ele casar contigo, sabe? Então, tipo assim, vai sempre ter a sombra da mãe, da Susan, né? Da Susan. Então, sei lá, eu acho que ela tem que superar isso aí. E é isso. E fora que ele é muito idiota. Esse Reginald é muito idiota, cara. Ele é muito fofoqueiro, acredita em toda fofoca. Tudo que contam pra ele acredita. E é isso. Achei ele muito idiota. Bom, gente, é isso. Eu aguardo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.